Boa noite, amados irmãos. Nós estamos prestes a dar início, ou melhor, já iniciamos a nossa transmissão desta quinta-feira, reunião onde nós realizamos o nosso estudo bíblico. A semana passada nós não chegamos ao final do estudo, vamos fazer isto hoje. Então hoje nós estaremos encerrando o estudo que iniciamos na quinta-feira passada. Eu quero, para iniciar esta reunião, fazer uma leitura no livro de Daniel. O capítulo de número 3, Daniel, capítulo 3, versos de 13 a 18. Daniel, capítulo 3, versos de 13 a 18. Esta leitura se refere a uma experiência que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram, uma experiência que eles tiveram com Nabucodonosor. Nabucodonosor havia erigido uma estátua, uma imagem, e determinou que todos deveriam adorar esta imagem. Então vamos ler os versos de 13 a 18 de Daniel, capítulo 3. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos a quando ouvirdes o som. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro e da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Meus irmãos, é extraordinário ver a fé desses homens que não trocaram a adoração ao Senhor nosso Deus por qualquer outra situação, mesmo que fosse a ordem de um homem que tinha poder humano sobre as suas vidas. E eles não deixaram de confirmar esta fé, dizendo que eles só adorariam ao Deus vivo, Senhor de nossas vidas. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós temos nossas reuniões, os cultos, sejam presenciais ou não, e sempre precisamos lembrar disso. Nosso relacionamento com Deus, qualquer que seja, deve ser no intuito de adorá-lo,
e somente a Ele. É isso que nós estamos fazendo nesta noite. Eu quero orar nesse instante. Peço que você, aí onde você está, também se una a mim e aos outros irmãos em oração. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, o nosso objetivo prioritário é adorar-te na beleza de tua santidade. O nosso objetivo, ó Deus, maior, uma vez que somos movidos pelo teu Espírito, é te servir, render-te glórias, render, Deus, ao Senhor toda a honra que for possível a nós como homens, seres humanos, poder fazê-lo. Ó Deus amado, recebe a nossa adoração, pois no nosso coração nós temos a intenção única e exclusiva de adorar ao Senhor. Contrariando a tudo e a todos, em que situação seja, queremos ser como esses homens. Queremos ser como Daniel, porque o Senhor reclama esta adoração do teu povo. E nós vemos isto quando o Senhor envia Moisés para retirar o povo do Egito, dizendo que o objetivo era de que o teu povo o buscasse e adorasse, longe de uma terra estranha, longe e afastado dos deuses pagãos. Portanto, recebe, ó Deus, no teu trono de glória, a nossa adoração, ainda que imperfeita, mas sincera e orientada, sustentada, dirigida, levada ao teu trono pelo teu próprio Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. É no nome de Jesus que nós te oramos e te pedimos esta bênção, agora e sempre. Amém. Amém. Eu quero, nesse instante ainda, fazer uma leitura em outro texto, que é o texto de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, os versos de 8 a 13. Então, Romanos 15, versos de 8 a 13. Passarei agora à leitura do texto que citei, Romanos 15, de 8 a 13. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Verso 10. Verso 9 e verso 10. Para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome.
E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E verso 11, e ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Nós vamos, nesse momento, convidar você a cantar conosco um hino de número 222. Este hino está no nosso cenário, Novo Cântico, cenário da Igreja Presbiteriana do Brasil, cenário Novo Cântico. Então, hino 222. Se você tiver aí um hinário Apóstolos, você poderá nos acompanhar. Perdão, irmãos. Queridos, agora eu gostaria de ler o texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 21 a 28. Acredito que você tenha esse texto transcrito aí para nos acompanhar. Mateus, capítulo 15, versos de 21 a 28. Leamos. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe:
despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Irmãos, eu faço questão de elucidar alguns textos que nós lemos, para que não fiquem dúvidas na nossa mente. Por exemplo, esse texto é um texto perigoso. Por que perigoso? Porque se nós o lermos com a análise normal, natural dos nossos dias, ou com a mente finita do homem, nós vamos ver aqui um Jesus cruel. Nós vamos ver aqui um Jesus irônico. Vamos ver um Jesus que tripudia sobre as pessoas, ridicularizando aquela mulher, chamando-a de cachorrinhos, de alguém que fazia parte dos cachorros, um ser inferior. O que nós temos não é para vocês, que são cachorros, cachorrinhos. E a gente fica pensando, sem uma diretriz exegética, sem uma análise correta do que significava tudo isto, corremos o risco de até condenar Jesus por sua atitude. Mas vamos então ao texto. Essa mulher era uma mulher cananeia, que não, essa mulher não tinha vínculo com o povo de Israel. Vínculo no sentido de sangue. Não era descendente direta dos hebreus. Ou seja, era descendente daqueles que provavelmente já habitavam em Canaã antes. Em Canaã, ou em Caná, melhor dizendo, antes. Bem antes. Ela não pertencia ao povo hebreu. E este era um ditado comum. Era um ditado comum que havia naquela época. Ou seja, os judeus eram os filhos da bênção. E qualquer outro que pudesse ser classificado como gentio tinha a alcunha de cachorros. Até hoje, essa alcunha ainda pesa sobre muitos naquela região. E o que Jesus está citando para ela é um ditado comum naquela época. Não se dá o pão dos filhos aos cachorrinhos. Inclusive, o termo que Jesus usa não é um termo pejorativo, é até carinhoso. O ditado certo seria dar aos cachorros. Mas quando ele cita cachorrinhos, ele cita de uma maneira carinhosa. E aquela mulher declara uma fé extraordinária. Ela entende exatamente aquilo. Ela se humilha diante de Jesus, reconhece a sua falta de vínculo de sangue com os judeus, e ela declara o seguinte: mas os cachorrinhos ficam esperando que migalhas caiam da mesa dos seus donos para poder comer alguma coisa. Eu estou aqui para comer as migalhas, aquilo que sobrar, o mínimo possível. Eu tenho certeza que já será suficiente para livrar a minha filha e me abençoar. Jesus ficou impressionado e disse para ela: mulher,
grande é a tua fé. E esta fé estava aliada a uma submissão plena ao poder de Jesus, ao poder de Deus. Então Jesus imediatamente disse: olha, tua filha está sã, pode voltar para cá. Muitas vezes a gente se sente assim, sabe, irmãos? Totalmente desprovidos de qualquer direito e que realmente não temos. Nós somos como os cachorrinhos. Mas Deus, na sua bondade, não tem nos dado migalhas. Ele tem nos dado bom bocado de suas próprias mãos para nos alimentar. E quando Ele vê a fé em nosso coração, Ele nos satisfaz com o melhor que Ele tem para os seus filhos. Já não nos trata como cachorrinhos, mas como filhos, como amigos. Então, você que tem o seu pedido, o seu drama, sua carência, sua necessidade, dirija-se a Deus em oração de forma humilde, reconhecendo que não há nenhum privilégio, nenhum direito que obrigue Deus a lhe abençoar. Ele fará isso, e Ele faz isso por amor e vendo a nossa fé. Tá certo? Eu tenho aqui alguns pedidos. Se porventura você tiver algum pedido, até o final da nossa live, a gente vai ter condições de registrar, né? Se você colocar aí. Em primeiro lugar, aqui no nosso condomínio, um irmão em Cristo, médico, não sei se vocês ficaram sabendo disso, ele passou a noite orando e pela manhã foi num monte, eu não sei qual monte que ele estava orando. Pela manhã, ao retornar para casa, um vizinho meu aqui, ele foi atropelado no acostamento aqui já na nossa entrada e domingo de manhã ficou muito mal até ontem e ontem lamentavelmente veio a óbito. Eu hoje visitei a família pela manhã, visitei a sua esposa, jovem ainda, a família, e prometi que estaríamos orando em favor dela e de toda a sua família. Eu não me lembro o nome do irmão, porque não era chegado, né? Mas aconteceu isso conosco, ok? Então vamos orar pela família desse irmão, família enlutada. O nosso irmão Everton também, né, ainda está recuperando da perda de seus tios, Jeremias e Joel, e ele está com a sua mãe também, carecendo das nossas orações. Eu não sei hoje qual o quadro dela, mas ela está com Covid, não sei quantos membros mais na família, mas o coração da família está enlutado ainda. Vamos orar pela família do seminarista Everton, não é? E a Vera, eu não sei se é a Vera do Ezequias, a Vera do Ezequias, Vera Prestes, tá aqui. Ela perdeu um primo com AVC, teve um AVC e veio a óbito também. Então vamos orar pela família da Vera, né? E muito bem. Deixa eu ver os outros pedidos. Sim, a Renata, a Norma pede, a irmã Norma pede por seu primo Rubens, que fará um procedimento de muito risco amanhã. Então vamos orar em favor do primo da irmã Norma, o Rubens, ok? Também a irmã Rogéria pede oração por sua saúde, esposa do presbítero Pimenta. E a Fátima pede por sua família também. Ela tem sempre pedido por seu pai e por seu irmão. Nós não podemos esquecer também da família do nosso irmão Zé Nazaré. Vamos continuar orando por esses irmãos, ok?
Vamos continuar orando pelos pastores Cairo Miron Borges, está com câncer, é um amigo nosso. Orar também pelo pastor Cleander, que inclusive até já jubilou, eu não sei se por conta da enfermidade, mas já está jubilado. Também está com essa mesma enfermidade, nós temos conversado todo dia, praticamente, todo dia. Eles moram em outros estados do Brasil, nós estamos sempre com eles. O presbítero Daniel Sacramento, que nós conhecemos, também está com Covid, mas está recuperando e graças a Deus tem tido reações muito boas. Vamos orar também pelo presbítero Daniel Sacramento. Agora eu quero falar sobre os aniversariantes, agradecer a Deus juntamente com a igreja. A nossa irmã Carlota aniversariou esta semana, né? E nós louvamos a Deus pela vida dela, enviamos congratulações. A Carlota e o Eduardo têm se revelado irmãos amados, fraternos, e nós os parabenizamos. Também a nossa irmã Ana Regina, mandamos mensagens para ela lá em Portugal, incluindo o Gleiber e a Laurinha, as nossas orações, agradecendo a Deus pela vida da Ana Regina. E também o diácono Sebastião, né, comemorando também mais um ano de vida. Eu não me lembro se eu citei aqui, mas vou citar novamente, né? Eu já tinha falado sobre o Everton. A irmã Renata pede por sua mãe, pela mãe e tias de Everton, que as tias também, não só a mãe que está com essa enfermidade, a Covid, né? A nossa irmã Eliséia pede pela vida espiritual da sua filha Débora, né? A Débora tem enfrentado alguns problemas graves, sérios, que têm prejudicado a sua vida emocional e espiritual. Mas a Eliséia também agradece pela melhora da Pabla. Nós temos orado, né, pela Pabla. Então a Eliséia também agradece a Deus pela vida da Pabla. Ok? Eu acho que por enquanto são estes os pedidos e agradecimentos que nós temos, certo? Eu quero agradecer também por uma bênção que Deus tem me dado. Meu nível de glicose tem abaixado assim vertiginosamente. Para os irmãos terem uma ideia, chegou ao nível da perfeição, 98. No dia seguinte subiu um pouco mais, 114, mas está variando assim. E eu agradeço muito a Deus, porque eu sinto que é Deus me abençoando. Eu li um artigo hoje, onde foi publicado que com essa pandemia, os diabéticos tiveram sua glicose aumentada absurdamente. Pessoas com 400, 500 de glicose, enquanto que a minha está baixando, baixou, e Deus tem me abençoado poderosamente. O único problema que eu tenho sentido ultimamente são as dores nos pés, mas nada que me impeça de viver a minha vida diante de Deus e dos irmãos e da família. E o resto, pressão boa, tudo bem, graças a Deus, estou muito abençoado e glorifico a Deus por isso, muito bem mesmo. Então nós vamos orar e repetindo, assim como nós lemos aqui sobre aquela mulher cananeia, nós vamos também nos colocar diante do Senhor, tá? Chegou aqui, eu estou percebendo aqui um novo pedido, eu quero incluir aqui um agradecimento à nossa irmã Sônia Santiago, né? Está agradecendo o nascimento do seu neto, aliás, do neto da sua colega. Ela estava pedindo
Foi uma gestação de muito risco, mas a criança nasceu bem, para a glória de Deus, e nós vamos agradecer ao Senhor por essa bênção também. E sempre que eu peço oração assim por nascimento, eu lembro da minha neta Lorena, que ficou um mês com uma situação muito grave, e hoje a gente vê essa criança alegre, correndo, brincando, falando. É um regozijo muito grande. Que Deus nos abençoe assim. Vamos orar. Amantíssimo, eterno e glorioso Deus, queremos te pedir, Senhor, que por misericórdia estejas confortando o coração das pessoas enlutadas, daqueles que perderam seus entes queridos. Sabemos, ó Deus, que é uma dor muito grande e só o Teu Espírito Santo pode aliviar e pode trazer paz, esperança a esses corações. Nós te rogamos isto. Também te rogamos, ó Deus, que visites os enfermos citados aqui. Presbítero Daniel, os pastores Cairo, Cleander e a família do José Nazaré, ó Deus. Também os parentes da Fátima, da Eliséia, suas filhas. Senhor, existem muitas pessoas buscando em Ti migalhas, no mínimo, mas o Senhor está pronto a dar manjares maravilhosos àqueles que têm fé. E nós humildemente Te pedimos esta bênção, a bênção do conforto, a bênção da cura, a bênção da restauração. Nós Te rogamos porque sabemos que só Tu podes nos dar. Também, ó Deus, agradecemos ao Senhor pelo nascimento daquela criança, aquela gravidez de risco. Agradecemos, ó Deus, pela melhora do Teu servo presbítero Daniel. Te agradecemos, ó Deus, pela melhora do Teu servo que fala contigo. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a igreja, preservando os Teus filhos, preservando os missionários, preservando os membros da igreja. Temos conhecimento de um percentual dos mínimo de servos do Senhor, com comorbidades ou não, que contraíram essa enfermidade e vieram a óbito. É um número tão pequeno, tão inexpressivo diante do que está acontecendo, que nós só podemos chegar à conclusão de que o Senhor está cuidando de uma forma muito especial da Tua igreja. E nós Te louvamos por isso. Rogamos, Senhor Deus, que continues a nos abençoar. Mas seja o que for que queiras realizar em nossas vidas, saibas, Senhor, que nós estamos prontos a viver o que quiseres para a Tua honra e para a Tua glória. Nós Te pedimos, ó Deus, que estejas abençoando cada um dos Teus filhos que estão conosco nesse momento, voltados para o Senhor, para adoração a Ti, para meditação na Tua palavra. Fala ao nosso coração. Sê Tu mesmo o ensinador. Permita-nos retirar da Tua palavra porção suficiente para que nos acheguemos cada vez mais ao Senhor. Fala com o Teu Espírito aos nossos corações. Prepara-nos e põe palavra não apenas em nossos lábios, mas também em nossa mente e em nossos corações. É a oração que nós Te fazemos, Senhor, agradecidos e certos da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, semana passada nós lemos o texto de Lucas, capítulo 5, os versos de 1 a 11. Esse texto nos falou sobre a pesca maravilhosa que aconteceu na vida de Pedro e dos seus sócios na pesca, né? Na sua empresa de pesca. Jesus, entrando no barco deles, pediu que se afastassem, pregou às multidões e depois disse para eles, lançai as vossas redes. E Pedro disse, Senhor, nós passamos a noite toda pescando, não pegamos nada, mas sobre a Tua palavra nós lançaremos a rede. Então, eles assim o fizeram.
e trouxeram tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco estava quase afundando. E eles tiveram que chamar os seus companheiros para trazerem mais barcos para encher. E todos foram tão cheios que eles nunca viram uma pesca como aquela. Esse encontro de Pedro com Jesus deu início ao seu chamado. E ali Deus manifestou na vida de Pedro a escolha que ele já havia feito sobre esse nosso irmão. Nós iniciamos a nossa fala na quinta-feira passada e falamos sobre 3 pontos que envolviam essa matéria. Primeira coisa, o tema que nós colocamos aí é o seguinte: aquele que Deus escolhe. Muito bem, deixa eu falar para vocês uma coisa, antes de continuar. Romanos capítulo 8, nós lemos ali, Paulo nos fala, ele movido pelo Espírito Santo, que nós somos eleitos de Deus. Deus escolhe um povo exclusivo para si. Essa é uma coisa que nenhum filho de Deus pode duvidar. E ele precisa centralizar a sua mente, seu coração, sua atenção neste mistério. Eu sou um escolhido de Deus para nortear a sua vida. Ele tem que ter certeza disso. Tem que buscar essa certeza através da obra do Espírito Santo. Por isso eu coloquei esse título, aquele que Deus escolhe. E eu não estou fundamentando minhas argumentações apenas nesse capítulo. Estou fundamentando em Marcos capítulo 8, Mateus 16 e também em João, em Lucas 22, né? E Atos capítulo 2, mostrando aos irmãos, tudo isto falando sobre Pedro. Minha intenção é mostrar aos irmãos que aquele que Deus escolhe, em primeiro lugar, nós falamos, que aquele que Deus escolhe não é escolhido por seus méritos, mas sim pela soberania divina. Certo? Deus tudo sabe do presente, passado, futuro, e ele determina, ele é soberano. Em segundo lugar, eu fundamentei nossa palavra da seguinte maneira: aquele que Deus escolhe passa a receber uma revelação especial de Deus. Porque veja bem, quando Deus escolheu a Pedro, Pedro era um homem iletrado, não era analfabeto, mas era um homem iletrado, não tinha nenhuma capacidade cultural, nada que dissesse que Jesus dissesse assim: puxa vida, eu vou escolher aquele pescador porque ele é o cara. Ele é o cara. Ele é muito bom. Ele é ótimo. É isto e aquilo. Não, nada disso. Pelo contrário, nós até citamos aqui a questão dos humores e dos temperamentos, e que se fôssemos nós a escolher alguém para nos representar, provavelmente nós escolheríamos Pedro. Uma mistura de sanguíneo com colérico, ele era assim uma pessoa intempestiva. Bom, em terceiro lugar, eu sustentei nosso tema, aquele que Deus escolhe, com a seguinte palavra. Assim, voltando aqui ao ponto 2. Deus disse a ele: olha, você está entendendo o meu ministério, você está entendendo quem eu sou, mas não é por sua capacidade, é porque o Espírito Santo revelou. E a partir daí, o Espírito Santo passou a revelar coisas maravilhosas, extraordinárias a Pedro. Haja visto o encontro dele lá com Paulo, né? Haja visto esse encontro, foi uma história extraordinária. A história do lençol, né, que descia com animais impuros, e Deus dizia: mata e come. Eu não vou matar a coisa impura. Até que Deus revelou para ele um grande segredo e um grande ministério, que era o ministério com os gentios. Certo? Nós vamos falar sobre isso. Em terceiro lugar, nós dissemos que aquele que Deus escolhe, ele precisa entender e aceitar o mistério do sacrifício. Não é sacrifício vicário, sacrifício substitutivo, sacrifício que vai salvar as pessoas.
é a disposição ao sacrifício. Citei vários textos que falam que o servo de Deus, ele é muito provado. Vários textos, eu não vou repetir todos eles, vocês já conhecem. Eu citei todos a semana passada. E de forma muito especial, eu citei a pessoa do próprio Senhor Jesus e citei aqui o tema de uma mensagem que eu tenho guardada há muito tempo. Eu lembro das minhas mensagens, quase todas, cujo título é O Caminho da Glória é o Caminho da Cruz, ou O Caminho da Cruz é o Caminho da Glória. E a Bíblia diz, se fizeram isso, Jesus falando, se fazem isso ao filho, imagina aos outros, aos empregados. E nenhum de nós vai querer ser superior a Jesus. Se ele sofreu, e Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo sofreu, Jesus falou, eu vou mostrar a você o quanto importa sofrer por amor ao meu nome. Ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Uma das imitações que nós precisamos perseguir é estar tranquilos e prontos a toda perseguição. Né? Aquele que quer viver vida piedosa sofrerá perseguição. Na palavra de Deus. Mas hoje vamos continuar para encerrar hoje a nossa palavra, com umas 3 colocações sobre a vida de Pedro. Porque tudo isto aqui aconteceu com Pedro, que também foi torturado, assim como os outros apóstolos, com exceção de João, que de certa forma foi torturado sendo exilado, né? Que é uma tortura, né? Vocês estão aí na pandemia, estamos na pandemia, ninguém suporta mais. Imagina o homem lá na ilha sozinho, longe de tudo e de todos, morrendo lá com uma idade já avançada. Muito bem, vamos continuar. Em 4º lugar, aquele que Deus escolhe é humano, é corrupto, é pecador e é frágil. Quantas vezes você não vai conseguir lembrar e nem registrar? Quantas vezes o diabo fez com você o que fez com Lutero? Uma vez Satanás, segundo que nós sabemos, conhecemos a história dele, a história de Lutero, não do diabo, de Lutero. O inimigo, de uma forma que nós não sabemos definir como foi, disse para ele, com muita clareza, você é um hipócrita. Você fica aí querendo reformar a igreja, você fica querendo falar sobre coisa certa ou errada, condenando a igreja. Você é um pecador. Você é uma pessoa frágil. Você, humanamente falando, você não é nada. Espiritualmente também não. Cheio de erros, pecados, pessoa frágil. E Lutero foi ficando assim, arrasado, chateado, aborrecido, reconheceu aquilo, mas de repente o Espírito Santo falou ao coração de Lutero e Lutero disse, Satanás, você está certo. Eu sou humano, sou corrupto, sou pecador, sou fraco, sou frágil, assim como Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, quando menos espero, ele bate a minha porta, mas há uma coisa que eu tenho que falar para você, viu, Satanás? O que eu tenho para falar para você é que Deus me escolheu. Deus me escolheu. E Ele me trata comigo. Ele cuida de mim. Ele me orienta. Ele me exorta. Ele me disciplina. Ele me abençoa. Ele me capacita. Eu sou tudo isso que você falou. Mas o inimigo fala isso ao nosso coração. E eu conheço muita gente que já deixou de servir ao Senhor porque deu ouvidos à voz de Satanás. Assim como a mulher de Jó disse para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó disse para ela, tu és louca, mulher. Temos recebido de Deus todo o bem, não receberíamos também o mal? E na verdade, meus irmãos, os discípulos de Calvino sistematizaram ou sintetizaram os 5 pontos do calvinismo. Com toda a orientação teológica que Calvino deixou. E a primeira coisa, olha só, a primeira coisa que nós temos nos 5 pontos do calvinismo é o homem é corrupto por natureza. Eu já citei isso aqui a semana passada.
O homem é corrupto por natureza. É difícil para a gente admitir isso. Essa natureza corrupta do homem. Nós somos muito fracos. Hoje nós nos sentimos um gigante. Amanhã nós estamos no poço mais profundo, jogados na lama. É incrível como Davi, um homem segundo o coração de Deus, um dia era um homem poderoso, no outro dia estava matando um inocente, estava adulterando com a mulher desse homem, estava enganando, fazendo tanta coisa errada. Nós vemos o grande Abraão usando de um artifício para fugir covardemente da morte por um rei e depois repete a história dizendo que a sua esposa era sua irmã. Era uma mentira, porque meia verdade é uma mentira inteira. Ela era meio irmã dele. Não impedia o casamento. Mas quando o rei perguntou: quem é essa mulher? Eu disse: não, pode pegar, é minha irmã, pode ficar com ela para o senhor. É minha irmã. Depois repetiu a mesma coisa. E assim nós vemos vários personagens da Bíblia cedendo à fragilidade humana. Se você, porventura, foi vítima de alguma fragilidade, não por prazer, não por querer, não por gostar disso, mas pela natureza corrompida, você caiu. E se porventura algum dia Deus tal coisa não permita, você venha a fraquejar, não duvide da escolha de Deus. Não duvide. Não duvide. Lucas 22, em Lucas capítulo 22, verso 34, texto de Lucas capítulo 22, verso 34. Deixa eu ler aqui para vocês. Lucas 22, verso 34. O verso de 31 em diante, né, o texto é assim, Jesus falando para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Tem que fazer uma exegese boa desse quando te converteres aí, tá? Mais tarde, uma outra vez, a gente fala sobre isso, eu prometo. Então ele respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. E o que foi que aconteceu? Ele acompanhou Jesus lá no pátio, quando uma mulher chegou para ele e falou: esse aqui, o senhor também estava com Jesus. Ele disse: não, nunca vi. E falando impropérios, negou. Ele fez isso 3 vezes. 3 vezes. E esses impropérios eram palavras para a época de baixo calão. Não sei hoje, porque a gente não sabe que palavras foram. Por 3 vezes ele fez isso. Na 3ª vez ele chorou. Agora, no mesmo capítulo 22, os versos de 56 a 60, nós lemos o seguinte: Entrementes uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Tu também é dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. É realmente impressionante como alguém que viveu ao lado de Jesus e que antes
tinha dado um testemunho sobre a messianidade de Jesus, sobre a divindade de Jesus, no capítulo 16. É impressionante como lá ele, na pesca maravilhosa, ele viu tudo aquilo. Jesus o comissionou ali. E depois de tudo isso, ele ainda comete essa grande falha. Mas não foi apenas ele, irmãos. Isso tem acontecido ao longo da história com muitos homens e mulheres. É lamentável, não deveria ser assim, mas quando isto acontecer, se acontecer, e tomara não aconteça, e se já aconteceu, vai o recado de Deus para o seu coração. Não se entristeça, a não ser para se humilhar diante de Deus e pedir perdão e viver uma nova vida. Mas não se entristeça achando que você não tem a salvação, perdeu a salvação, que você não, na verdade não é o eleito de Deus. Não, não faça isso. Não se esqueça que você é ser humano, é homem, é mulher, é corrupto, é carnal. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morremos espiritualmente com Adão e com Eva. Não fique assim. Levanta a cabeça, respire fundo e cante aquela música antiga, eu não sei de quando era. Uma sambista cantava. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vocês vejam como o mundo às vezes mostra mais sabedoria do que o cristão. Reconhece a queda, não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Você é servo de Deus. Você é um eleito de Deus. Mas você é humano. Você é corrupto, você é falho, você é frágil. Você peca. E vai pecar até o dia da sua morte. Não fique pensando que você vai virar um santo perfeito da noite para o dia, não. Lê do engano. Bobagem, isso não vai acontecer. Agora, lute para diante de Deus fazer como aquela mulher. Senhor, eu não passo de um cachorrinho, mas eu peço a tua misericórdia. Pois bem, vamos à frente. Aquele que Deus escolhe não é deixado pelo Senhor, mas é restaurado e fortalecido. Não foi assim que aconteceu com Davi? Aquele que Deus escolhe é restaurado. Não foi assim com Elias, que se enfiou numa caverna, pediu para morrer, entrou em depressão. O Senhor o tocou, o renovou, fortaleceu. Não foi assim com Moisés. Não foi assim com Jacó. Também foi assim com Pedro. Aquele texto que nós lemos, que Jesus fala assim, quando te converteres, Jesus estava se referindo a uma compreensão clara das Escrituras, porque quando Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos na praia e pediu para comer pão e peixe com eles. E enquanto eles estavam ali, quando ele deu graças e começou a falar com eles, o Espírito Santo lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e a missão de Jesus. Ali naquele momento houve uma conversão plena, conversão no sentido de mudarem totalmente a sua interpretação sobre a messianidade do Filho de Deus. Em João capítulo 21, vamos avançar um pouquinho aí, João capítulo 21, os versos número 5, 6 e 7. João 21, 5, 6 e 7. Olha o que está escrito aqui. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, aqui não precisa nem de interpretação, era João, não que amasse mais do que os outros,
mas é que ele tinha uma predileção por João, tá? Então não há pecado nenhum em você ter predileção por um ou outro aí, desde que ame a todos, mas tem sempre alguém que é mais chegado, né? Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ora, 200 côvados, 100 metros mais ou menos, por aí, ok? Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Eu acho fantástico essa contagem, 153 peixes grandes. A meticulosidade da narrativa é extraordinária, né? Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, eu te cingias, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Ali eles foram fortalecidos. Um outro texto que nós temos é muito claro quando diz: e eles então abriram o entendimento e compreenderam as Escrituras. E Pedro foi comissionado lá em Mateus 16. Aliás, Pedro foi fortalecido aqui com os discípulos, porque o Senhor sabia o próximo passo, a próxima situação pela qual ele iria passar. Ele estava sendo aqui restaurado, fortalecido, ainda que ele sentisse um pouco entristecido, mas o Senhor estava fortalecendo. Deus não esquece de nós. Ele busca, assim como ele buscou a Pedro, ele busca a nós também. Ele não falou com ninguém mais, só falou direto com Pedro, para fortalecer. Assim como Pedro negou 3 vezes. 3 vezes agora ele confirma que ele amava o Senhor. Esteja pronto para esse momento tão especial em sua vida. Porque se Deus o escolheu, e creio que o escolheu, seja o que for que você tenha feito, o que tenha vivido, Deus vai restaurar você. Ou talvez já tenha restaurado. E se porventura algum dia você vier a falhar como Pedro falhou, como Davi falhou, como tantos outros falharam, tenha fé e esperança, porque Deus vai restaurar você. Você tem que ser um escolhido. Você precisa ter essa certeza. Porque aquele que Deus escolhe, ele não é deixado, esse tal não é deixado pelo Senhor. O Senhor o busca, restaura e fortalece. Aquele texto que fala sobre as 99 ovelhas, aquele texto, muita gente confunde aquilo ali. Muita gente, muito pastor acha que e cita aquilo como sendo buscar as ovelhas mesmo da igreja que se afastou. Nada disso. Isso pode até ser feito, mas o texto não fala sobre isso. O texto está falando sobre as ovelhas desgarradas de Israel, o povo de Israel.
A história ali é essa, não é? Mas aquilo pode ser aplicado na vida de todo eleito. Porque foi Deus quem foi lá para restaurar Sansão. Foi Deus que foi lá para restaurar o povo do Egito. Deus foi quem procurou Elias para restaurar Elias. Foi Davi, Jacó, Abraão, tantos outros heróis da fé. E Pedro e Paulo. Porque quando Deus elege, sabendo que nós somos fracos, imperfeitos, indefesos, frágeis, corruptos, pecadores, Ele tem prazer em nos fortalecer. Ele nos permite, às vezes, passar por situações as mais adversas, mas o objetivo dele é manifestar o seu amor sobre nós. Ele sempre vai buscar os seus para restaurar, resgatar e fortalecer. Eu, esta semana que passou, eu fiquei um pouco triste com uma situação de um servo de Deus, mora em outro estado, não é daqui, mas pessoa muito amiga. E ele estava reclamando comigo, dizendo que todos o abandonaram. Todos o abandonaram. E ele deixou transparecer aquela mágoa, aquele sentimento de revolta, de aborrecimento, muito triste. E eu convivi com essa pessoa um bom tempo, um servo de Deus, e as reclamações dele não eram reclamações por abandono de pessoas de fora, não. Pessoas da igreja. Mas um abandono não no sentido de deixar de se envolver com alguém que não é eleito. Aquele abandono em que a pessoa sente que precisa de apoio, de ajuda e não tem, e pede e não recebe. Isso acontece. Então eu disse para ele, só tem 2 pessoas que não te abandonaram. 2 pessoas. E ele disse, quem é? Eu disse para ele, o Deus triuno, que subsiste em 3 pessoas, e eu. O que é que você precisa? Vou orar por você, estou orando por você, e se você quiser eu vou aí no seu estado, onde você mora, para nós lutarmos juntos e você voltar a ter a sua paz em Cristo. E falei bastante com ele, ele chorou um pouco, ficou muito assim, tocado, e eu relembrei algumas coisas com ele, e estou orando por ele, para que Deus se revele a ele como Deus restaurador, como ele fez com Pedro, porque ele é um escolhido de Deus, e aquele que Deus escolhe, Deus, de um jeito ou de outro, um dia ou outro, seja dias ou anos, uma hora, o Senhor procura esta pessoa, restaura essa pessoa, fortalece esta pessoa dentro dos seus planos maravilhosos. Então, se porventura você conhece alguém que está passando por uma situação assim, ou se você já passou, ou está passando, ou se vier a passar, não se esqueça disso. Nós somos os eleitos de Deus, assim como ele elegeu a Pedro e restaurou Pedro, fortaleceu Pedro para se tornar o gigante que Pedro foi na proclamação do Evangelho. Eu e você estamos no mesmo pé de igualdade, ok? Mas eu quero encerrar dizendo o seguinte, recapitulando, aquele que Deus escolhe não é escolhido por méritos, mas por soberania divina. Aquele que Deus escolhe passa a receber de Deus, pelo Espírito Santo, revelações especiais para ser usada na sua vida cristã e espiritual. Aquele que Deus escolhe precisa entender e aceitar com humildade que o caminho da cruz é o caminho da glória e que sofrimento faz parte da vida do cristão sincero e verdadeiro. Aquele que Deus escolhe é humano, precisa entender isso, que ele é humano, ele é frágil, ele é fraco, ele é corrupto, é pecador. Não adianta ficar tentando arrancar os cabelos e achar que é o último dos mortais, não. Não é razão e nem
base para ninguém sair pecando por aí. Ah, já que eu sou corrupto, pecador, vou fazer o que der na telha, porque Deus me escolheu. Não, isso não é pensamento de um servo de Deus. Se você pensar assim é porque você não é um eleito, não é um escolhido. Mas o eleito de Deus, o escolhido de Deus, ele não é largado de lado por Deus. Deus o procura, Deus o restaura, Deus o conforta, Deus o fortalece, como fez com Pedro. Tenha essa esperança. Se porventura, tomara que isso não esteja acontecendo com ninguém, mas se porventura aconteceu ou se vier a acontecer, agarre nessa promessa do Senhor. O Senhor é o Senhor restaurador, o Senhor capacitador, renovador. Não é o que diz o texto de Isaías 40? Os que esperam no Senhor caminham, não se cansam, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam, sobem com asas como águias e renovam suas forças, renovam suas forças. Renove suas forças, você que é eleito de Deus. E para encerrar, aquele que Deus escolhe, comissiona e usa com poder. É uma coisa impressionante aqui. Não importa a idade, não importa a capacidade da pessoa. Eu estava conversando com a minha esposa sobre algumas pessoas com quem nós convivemos, e hoje não, foi ontem, né, que nós conversamos com... Estou consultando ali minha assistente técnica. Foi ontem que nós conversamos com uma pessoa num estado, eu não vou dizer o estado não, num estado aí do nosso país. Conversamos longamente com essa pessoa. E uma pessoa que talvez fosse a última pessoa que você poderia imaginar assim. Essa pessoa vai ser um instrumento poderoso na mão de Deus para pregar o Evangelho. Incrível, incrível. E conversamos bastante ontem, e depois conversando com a minha esposa, e ela disse: Ronaldo, você lembra de fulano de tal, lá na cidade tal, onde nós passamos também? Eu disse: lembro. Quem poderia dizer que seria um grande pregador? Uma pessoa que hoje, inclusive, é presidente até de presbitério, uma pessoa de vulto dentro da denominação. Essa pessoa nem falava. Você lembra daquele outro assim? Olha, nós começamos a lembrar de pessoas que Deus nos permitiu, a minha e ela, trabalhar e levar a entender que Deus pega o nada e transforma no que Ele quer. A Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas para confundir os sábios. É impressionante como Deus trabalha as vidas das pessoas, como fez com Pedro. Aquela promessa, aquela unção dada a ele, lá em Mateus 16, diz assim: dar-te-ei as chaves do céu, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Isso criou um problema muito grande na igreja romana, porque passaram a entender que as chaves do céu estavam com Pedro. Não era a chave do céu. Ali, as chaves, né? Vamos lembrar que o Evangelho foi trazido para os judeus. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Pedro é inegavelmente conhecido como o apóstolo dos gentios. Foi necessário aquele lençol descer diante dele, e que depois o Senhor disse: não tornes impuro aquilo que eu purifiquei. E ele, abençoando Paulo e juntamente com ele, mas Pedro é conhecido como apóstolo dos gentios. Paulo, apesar de ter pregado aos gentios também, não é conhecido assim. Mas Pedro não. Pedro foi aquele que abriu as portas do Evangelho para fora dos judeus, do povo de Israel. Ele abriu as portas para todos os povos, porque ele foi o grande pregador, iniciador desta revolução. Não se esqueçam que Jesus disse: quando eu subir aos céus, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aquela média de irmãos, em torno de 120 irmãos, ficaram ali com os apóstolos. Quando foram
estavam orando quando receberam o derramamento do Espírito Santo. E começaram a realizar uma obra que revolucionou toda aquela área, aquela região. E é nesse momento, Pedro, quando é caracterizado como bêbado, esses homens estão bêbados, estão loucos, estão fora de si. Pedro levanta e diz: varões galileus, não é nada disso. E ele falou na própria língua dele, foi entendido. E tinha muita gente de várias nações, cada um ouvia na sua própria língua. Então esse dom, ao invés de ser dom de língua, tinha que ser dom de ouvido, porque cada um escutava de um jeito na sua própria língua. Mas eu não estou querendo discutir essa matéria. Quero dizer o seguinte: quando Pedro terminou de pregar, você vê, tinha Lucas. Lucas era médico, letrado. Na verdade, nós tínhamos ali homens capazes, de condições, mas Jesus declarou que as portas da igreja seriam abertas do reino por Pedro. Pedro seria o iniciador. Então Pedro sobe, prega poderosamente, e quantas pessoas se convertem? 3.000. De vários lugares. 3.000 pessoas. Na sua grande maioria, gentios. As portas do evangelho, as portas do reino se escancararam, e quem abriu essas portas foi Pedro. Jesus lhe deu essa autoridade, lhe deu as chaves para abrir essas portas. Não vamos confundir isso como se Pedro mandasse no céu. Pedro tem a chave. Tem até um folclore isso aí. Pedro tem uma penca de chave, só entra no céu quem ele quiser. Isso é uma heresia. Entra no céu quem Deus elege, e entra quem ele quer. E vai para o inferno quem ele quer também. Ele é soberano. Mas Deus comissionou Pedro. Pedro foi transformado num apóstolo poderoso. E com muita unção, ele realizou uma obra extraordinária. Não só ele, mas todos os apóstolos. E esse poder, essa unção, essa capacidade de abrir as portas do mundo inteiro para que o evangelho fosse pregado, não foi dada apenas a Pedro. Ele abriu as portas, mas atrás dele vieram todos os apóstolos, vários discípulos, Estevão, Filipe, tantos outros, Paulo, que veio depois, a partir de Atos 9, e assim todos aqueles que seguiram a fé se transformaram em verdadeiros evangelistas dos gentios. As portas já estavam escancaradas, porque Pedro abriu essas portas da oportunidade de evangelização de todos os povos. Não é a porta do céu. Veja se Pedro vai ter o poder de ligar e desligar coisa no céu. Não tem poder nenhum, nunca teve, nem eu nem você, nem um homem. Quem tem esse poder é Deus. Ele é quem liga, quem desliga. Ele apenas deu à igreja a unção e o poder de perceber, através da fidelidade ou não à palavra, aquele que pode ou não pode, deve ou não deve ser desligado da igreja do Senhor Jesus. E Deus, no seu trono de glória, autentica isso, porque ele unge homens especiais para fazerem essa interpretação. E aqueles que interpretarem errado hão de pagar diante dele, ser justiçados por ele. Mas os sinceros saberão pelo Espírito Santo quem pode e quem não pode, quem é e quem não é. Lá João fala em uma das suas cartas que nós recebemos o Espírito do discernimento de quem é filho de Deus. Nós sabemos. Todo cristão sente, o verdadeiro cristão sabe quem é e quem não é. Pastor, mas é assim? Tem esse poder? Pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. E o Espírito de Deus que habita em nós nunca vai nos enganar. Ele sempre vai nos alertar sobre as investidas enganadoras do inimigo e sempre há de revelar o joio na hora certa. Creia nisso. Eu creio nisso. Agora nós temos, Paulo, Moisés, todos capacitados. Homens que não tinham nenhuma capacidade para dirigir o povo de Deus. Eliseu, que disse mesmo que não tinha capacidade nenhuma, mas Deus o abençoou e lhe deu porção dobrada do espírito de Elias.
José, Davi. Eu poderia falar tantos e tantos e tantos. Mas nós já lemos Atos, capítulo 2, versos 14 e o verso 35 a 41. E lemos também Lucas 5, de 8 a 11. Repito, aquele que Deus escolhe, ele comissiona e usa com poder. Aí eu quero fechar dizendo uma coisa para você. Eu não admito, e se eu estiver enganado, eu peço que Deus me esclareça, me prove que eu estou errado. Mas por tudo que eu expus aqui, eu não consigo acreditar, não consigo admitir que Deus escolha uma pessoa e não o comissione. Acho absurdo. Seria crer num Deus tipo assim, um dono de uma firma que vai contratar 500 empregados, vai comprar 500 camas e vai fazer, agora cada um deita na sua cama lá e vai dormir. Mas e o trabalho? Não, o trabalho deixa para lá, não se preocupe não. Vocês vão dormir, descansar, ninguém precisa fazer nada não. E eu vou dar comida para vocês, água para vocês, direitinho, ninguém vai ter problema. É mais ou menos o seguinte, mais ou menos isso. Enquanto que Jesus diz assim, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aí vem alguém, entra na seara, aí Jesus vira ele e fala assim, que legal que você entrou na minha seara, vai descansar, vai dormir lá. Pega um colchonete, vai deitar e vai dormir. Eu não consigo acreditar nisso. Você que está me ouvindo, e se porventura vier a me ouvir, através de algum acesso posterior aí, lembre-se disso. Se você não está realizando uma obra e não está sentindo uma comissão divina na sua vida, um comissionamento, meu irmão, minha irmã, tem alguma coisa errada na sua vida. Tem alguma coisa errada. Se você não se sente comissionado a viver a vida do reino no Evangelho do Senhor Jesus, se você não sente isso, a probabilidade de você não ser um escolhido é muito grande. Porque Deus não vai escolher ninguém, não vai preparar ninguém, não vai abençoar ninguém, não vai ungir ninguém, não vai se revelar especialmente a ninguém para que fiquemos de braços cruzados. Não vai mesmo. Esse processo todo aqui, aquele que Deus escolhe, ele não escolhe por méritos. Aquele que Deus escolhe, ele dá uma revelação especial sobre quem ele é. Aquele que Deus escolhe, ele mostra que é necessário sofrer, enfrentar as vicissitudes do mundo. Aquele que Deus escolhe, precisa admitir que mesmo sendo corrupto, falho e imperfeito, Deus pode agir na sua vida. Aquele que Deus escolhe, ele não é largado pelo Senhor, ele é buscado, restaurado, fortalecido. E aquele que Deus escolhe é comissionado para a glória de Deus, trabalhando no reino do Senhor, dedicando-se ao reino do Senhor, entregando tudo que é, tudo que tem, tudo que pode ao reino do Senhor. Esse é o escolhido. Esse é o homem. Esta é a mulher que Deus escolhe. E eu rogo a Deus que todos sejam escolhidos de Deus e que clamem ao Senhor, que os comissione e os capacite para essa grande obra que os anjos queriam realizar. E Deus disse, não, eu vou nomear os homens. Para a glória de Deus, vamos viver vida plena de escolhidos do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Bom, encerramos hoje esta palavra em duas partes, né? E queremos pedir que você aguarde só um instantinho. Quero fazer aqui, registrar mais alguns pedidos.
A nossa irmã Eliséia pede pela jovem Gisele da igreja de Higienópolis, não é a filha dela não. Essa jovem saiu do hospital, mas carece das nossas orações. Ela também perdeu a sua avó recentemente. E também o Moriá, Moisés Moriá, pede que nós agradeçamos a Deus por sua vida, pois ele fez aniversário na segunda-feira, junto com a minha nora, Fernanda. Moisés, parabéns. Deus o abençoe. Estou com saudade de você, viu? Espero que Deus esteja abençoando. Alguns irmãos estão conosco aí, além daqueles que eu já citei. A nossa irmã Elza Amaral. Elza, bati um papo gostoso com Erisvaldo essa semana, viu? E também a nossa irmã Rosemary Ribeiro, o pastor Gilmário, meu amigo, Deus o abençoe, viu? Depois me mande notícias do Milton, se ele já melhorou, como é que está a situação dele, eu sei que você está ciente, ok? Um abraço aí na Guelzinha e transmita para a igreja também. O Moisés Moriá está nos ouvindo, já recebeu aí nossas congratulações. O nosso irmão Carlos José Ramos Pacheco e a Isabel Ferreira, que está também conosco. Nós queremos, então, agradecer a essas pessoas, irmãos, amigos, que estão conosco. E eu quero convidar a você, meu irmão, minha irmã, para participar conosco no domingo, 9 horas da manhã, pela plataforma do Team Link, também pelo Google Meet, às 10h30. Nós vamos passar o link aí para todos que a gente lembrar, para poder acessar. Minha nora e o presbítero Neskens são os líderes, estão fazendo um trabalho maravilhoso com jovens, adolescentes e com a igreja toda, né? Todos que querem se unir aí. E às 19h30, no domingo, a mensagem do Evangelho no culto vespertino, ok? Então, nós estamos agradecendo a todos por essa grande bênção, podermos estar juntos aí. Espero que brevemente possamos nos rever. Vamos orar pelos irmãos que estão na frente dessa batalha, profissionais de saúde. Na nossa igreja temos a Renata, temos o Roberto, temos a Socorro. Vamos orar por esses irmãos e por todos os profissionais de saúde, ok? Eu acho que não temos mais nenhuma comunicação a fazer. Então nós vamos encerrar a nossa reunião agradecendo mais uma vez a Deus e a cada um dos irmãos, ok? Oremos então, queridos. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos agradecer-te, Senhor, pela certeza que colocas em nosso coração de que somos teus eleitos, que somos chamados para a tua glória e desenvolver, ó Deus, um trabalho de liturgia de vida aqui nesse mundo. Então nos permita, Senhor, viver assim e fazer isto para a tua glória. O Senhor que tem nos ensinado, o Senhor que tem nos preparado, tem nos escolhido, o Senhor que tem nos fortalecido. Ó Senhor, ajuda-nos a honrar essa escolha maravilhosa através das missões que o Senhor levanta em nossas vidas. Nós queremos te servir cada vez mais e cada vez melhor. Contamos com a ação do Teu Espírito Santo em nossa vida. Fica com cada um de nossos irmãos queridos, dando-nos uma noite de paz e dias futuros, alvissareiros, fortalecendo todos aqueles que estão lutando para que tenhamos uma vida melhor na área da saúde. Fica com essas pessoas, ó Deus, e orienta os nossos líderes, governantes de todo o mundo, para que possamos, em breve, vencer esse grande desafio que atinge a toda a humanidade. Tem misericórdia de nós, oramos em nome de Jesus. Recebei a bênção, irmãos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. E Deus assim nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.
Hum.